contraria um pouco algumas dinâmicas no processo de exercício político interno. Então, nos dirigentes, alguns podem ter, de facto, convicção dos males que os cidadãos estrangeiros podem estar a causar à economia e à sociedade sul-africana, mas outros, particularmente aqueles que conhecem o processo de construção da nação sul-africana como ela é, muitas vezes nós percebemos, quando conversamos com dirigentes políticos ou de outra natureza, que não é filosofia do ANC. Mas a partir do momento que se aprova uma política pública, não é a assunção por parte de todos que aprovam, de que aquele é o nosso pensamento de forma coletiva? Em termos formais, sim. Nós temos aquilo que chamamos em direito, de facto e de direito. Em termos formais, em termos de direito, sim. Mas em termos de facto, pode não ser. E mais, existe exercício... Mas o que se deve ter mais em conta? O formal é aquele que é aplicável a todos. O pensamento é de cada um. Depende do que é que nós estamos a tratar. E por causa disso, eu tenho aqui alguma abordagem relativa a como é que achamos que deve ser a resposta de Moçambique. Foi uma questão que avançou. Nós podíamos ter aqui duas abordagens. Primeiro, breve. Pode ser política, uma discussão política aprofundada que pode não ser somente de âmbito bilateral. Mas essa lógica podia ser de concertação multilateral, dizia na SADC, mas igualmente bilateral. Então, bilateral nós temos elementos muito profundos que podem levar a África do Sul a fazer reflexões públicas e trazerem elementos que possam convencer toda uma sociedade a reduzir um pouco as hostilidades e terem um pensamento relativamente positivo, as dinâmicas nas relações entre sul-africanos e comunidades migrantes. Por outro lado, que é uma abordagem altamente diplomática, pode ser feita de longo prazo ou de curto prazo. Esta é feita meramente no quadro da SADC. Aí, em decorrência de qual é o espírito da integração que nós queremos para a região da SADC, o que é que nós respondemos para as comunidades, porque um bloco regional visa servir os povos da região e os governos também estão a cumprir missões para os povos. Então nós decidimos ser uma comunidade. Uma comunidade começa na facilitação de mobilidade de pessoas e bens, depois o comércio, depois as economias, por último a política, em que começamos a ter um alegado parlamento, um tribunal que nos julga porque considera-nos um povo. Então, este ambiente diplomático pode ser plataforma muito forte e poderosa para trazer consciência governamental e das comunidades, porque os parlamentos é que conversam com as comunidades, são os representantes políticos que interagem com as comunidades. Então, eu acho que essas abordagens podem, em algum momento, trazer respostas junto dos sul-africanos. Existe uma abordagem em relações internacionais que seria chamada de teoria da estabilidade hegemônica. Quer dizer que existe uma potência que tem características hegemônicas regionais que, em princípio, determina o curso do processo político regional ou global. Os Estados Unidos, podíamos dizer que hoje, em algum momento da história, representou o grupo hegemônico que garantia a estabilidade global e ele reclama isso. Para a África do Sul também, a semelhança daquilo que podíamos falar da Nigéria na região em que representa. Então, hoje, fica muito complicado. E em termos de economia, porque a política também decorre de uma estabilidade desta natureza, e sabemos que dos países economicamente mais estáveis é a África do Sul, a nível da região. Então, qualquer barganha de outra natureza haveria de ter um ponto de partida aqui. Então, a África do Sul enquanto for o gigante econômico, de algum privilégio no processo de articulação regional por causa da sua capacidade, por um lado, econômica, que depois dá força a outros campos. Veja que quando temos, por exemplo, processos políticos, a África do Sul às vezes aparece em contramão com o cenário político regional. Temos um candidato da África Austral para alguma função a nível global e depois eles aparecem com outro. Já aconteceu várias vezes. Mas o que é que significa isso? Significa usar do seu estatuto de hegemonia que depois, por um lado, pode criar estabilidade, mas, por outro lado, contraria um pouco as dinâmicas regionais. O que está a dizer é que pouco podemos fazer. Pouco podemos fazer. Talvez voltamos à minha lógica primária, quando eu disse que, como bloco regional, em processo negocial, talvez seja possível. A dita pressão
tem que ser uma pressão relativamente velada pelos Estados da região. Conjunta. Conjunta, sim, como bloco, porque de modo bilateral é um pouco complicado. E a África do Sul já mostrou que não seria de modo bilateral para a resolução deste problema. Rigor, esta política sul-africana, para nosso desgosto, não, ela legitima, não é, políticas ou comportamentos discriminatórios da sociedade, negar o acesso à saúde com ou sem razão, expulsar migrantes das escolas, etc, etc, e inclusive perseguir trabalhadores informais. Isto tem que estar muito claro. Em que condições é que os estrangeiros não têm acesso à educação? São estrangeiros com documentação em dia? Muito provavelmente não. Eu só ouvi o tio a falar do passaporte. O passaporte não é o único, não é a única condição que as pessoas têm para viver fora do país. É preciso eventualmente ter uma discussão na região sobre como é que nós lidamos, não é, com os povos da nossa região, se eles realmente têm um processo simplificado para viver ou não na África do Sul, e muito provavelmente, considerando este white paper, considerando as novas políticas e a forma como as autoridades sul-africanas têm estado a lidar com os imigrantes, muito provavelmente vai ser difícil, mas claramente que esta discussão tem que ser ao nível da SADC, porque nós temos protocolos, porque nós temos compromissos e talvez entender até que ponto. Mas também precisamos lembrar que os protocolos e os compromissos da região não nos dão imunidade como moçambicanos para viver na África do Sul, tampouco dão aos sul-africanos para viver em Moçambique. Nós já tivemos várias polêmicas de sul-africanos que tiveram que ser expulsos do país para voltar para a África do Sul porque não cumpriam com os requisitos para viver aqui, e provavelmente o que acontece é que para o caso sul-africano o número é muito maior, as questões acabam sendo muito massivas. Mas claramente que o caminho é a SADC, mas precisamos lembrar que a África do Sul não é a única que tomou esta decisão e muito provavelmente uma posição vai levar muito mais tempo para que possamos ter um pensamento comum sobre como lidar com estas novas fases. E é preciso lembrarmos que estas novas fases também estão diretamente ligadas com a pressão econômica que todos os países da região estão a viver, e essa pressão econômica pressiona politicamente as autoridades, e essas autoridades precisam encontrar respostas. Neste momento em que parece que as autoridades sentem-se pressionadas para garantir mais educação, mais saúde, mais emprego formal para os sul-africanos, é muito mais fácil entender que o problema está no número de imigrantes que está dentro do país e a partir daí responder. Mas precisamos entender toda esta questão de violência, de xenofobia, de negação de direitos aos estrangeiros, não apenas na África do Sul, mas em outros países, como uma questão econômica, parte da crise que quase todos os países nossos têm estado a viver, para além das questões sociológicas, etnológicas que o Anísio esteve aqui a trazer, que estão muito relacionadas com a forma como os sul-africanos entendem até mesmo o seu próprio mercado de trabalho em comparação com a predisposição que os estrangeiros têm para trabalhar em posições que os sul-africanos, no geral, não aceitam. Penso que há uma relação direta entre o crescimento de movimentos de direita e também com a incapacidade ou a crescente incapacidade de responder, não é, às necessidades dos sul-africanos, dos povos no geral. Inclusive a lei norueguesa, inclusive onde eu vivo, também mudou. É verdade que é uma mudança muito pequenininha em relação aos critérios, não é, em que as pessoas podem ter uma residência permanente ou eventualmente solicitar uma nacionalidade. Antes, por exemplo, as pessoas podiam simplesmente dar um comprovativo de que tiveram, por exemplo, é um exemplo hipotético, 300 horas sem necessariamente falar a língua norueguesa. Hoje, muito provavelmente nos próximos meses, essa lei pode mudar e as pessoas vão ter que comprovar que podem falar a língua norueguesa, e isto começa a ser um movimento muito pequeno, mas ele, na verdade, quer dizer que as pessoas querem ter as primeiras a se beneficiar dos benefícios ou dos direitos dentro dos seus países e não querem sentir essa pressão de que estrangeiros vêm tirar os seus lugares. E nós precisamos entender isto como parte legítima. Então,
os países começam a entender que os movimentos migratórios só devem ser benéficos se realmente eles trouxerem algum benefício para a comunidade interna. Então, aquele tipo migratório, por exemplo, os estatutos de refugiados, em relação a isso é preciso criticar o White Paper. Uma das principais críticas que o White Paper trouxe é que ele viola princípios da Constituição sul-africana, mas também de convenções internacionais, como a Convenção de Genebra, em relação ao Estatuto de Refugiado e a questão do asilo. Então, os cidadãos, por algum motivo que é muito difícil definir neste momento, começam a sentir que não querem conviver com estrangeiros, especialmente se esses estrangeiros não trazem um valor acrescentado às suas economias. Isso é legítimo, sim, mas a política é que tem que tentar, não é? Uniformizar a melhor forma de lidar com isto. E, obviamente, que os grupos de extrema-direita estão a aproveitar-se muito bem deste sentimento generalizado.